Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Por trás desse gesto simples do seu dia a dia, tem muito mais do que você imagina. Tem o compromisso da Sabesp. Compromisso que nos leva a investir continuamente na expansão dos serviços e adoção de novas tecnologias, que nos leva a cuidar do ambiente presente para preservar o futuro. Somos 14 mil, cuidando de 28 milhões. Mais do que números, são vidas. Entregamos saúde que proporciona dignidade. Somos comprometidos com o que fazemos. Não é apenas sobre saneamento, é sobre a missão de transformar histórias. Somos a Sabesp. Aos parceiros da União de Vereadores do Estado de São Paulo, parceiros associados, vereadores que ajudam o desenvolvimento. Eles têm sempre trabalhado no sentido de responder dúvidas, de orientar, de informar. E nós procuramos, com isso, atender às determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que, na possibilidade, errem menos através dessa orientação. Nós estamos atentos a isso. Nosso trabalho, o trabalho da UVESP, agora reforçado de maneira positiva com a Ferreira Neto Advogados, é de fazer com que cada agente público deste Estado e do país trabalhem para melhorar a vida das pessoas, para desenvolver a sua cidade, para que o morador tenha o prazer de viver no município onde ele está. Passamos a palavra, neste instante, ao Dr. Cássio Ferreira Neto, coordenador deste país. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer ao Dr. Miziara, à doutora Silvia, ao VESP, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã para discutir temas tão importantes e que afetam não só, acredito eu, o Estado de São Paulo e seus municípios, mas como o Brasil como um todo. Daí até ilustres convidados, não é, doutor Miziara, que teremos nesse painel da manhã. Eu vou iniciar fazendo uma breve leitura do currículo do nosso primeiro participante, que é o doutor Sérgio Siqueira Rossi. Para mim, até é uma satisfação ímpar, porque eu o conheço há mais de 30 anos. Foi uma das amizades que herdei do meu já falecido pai, Carlos Ferreira Neto. Dr. Sérgio Siqueira Rossi é diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em agosto de 1970, graduado em Direito, formado no curso técnico de Contabilidade. Com empenho e dedicação ao seu trabalho, seus laços se estreitaram com a Corte de Contas Paulista, que a partir daquele momento, então, seria a segunda casa, alguns dizem até a sua primeira casa. Ao longo de vários anos, ocupou diversos cargos: auditor 1, auditor 2, assessor técnico de gabinete, diretor técnico de divisão, assessor técnico, chefe da assessoria técnica jurídica, chefe de gabinete dos conselheiros e da presidência, atuando por diversas vezes em plenário como substituto de conselheiro. Em 1989, designado foi secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, função que exerce até hoje. Coautor do livro Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo, um livro excepcional e extremamente didático. Sérgio Rossi participa há 24 anos ao lado de conselheiros, diretores e equipe técnica das edições de ciclo de debates com dirigentes políticos e agentes municipais, evento realizado com o objetivo de orientar e discutir as boas práticas administrativas no âmbito do Estado de São Paulo,
atividades, orientações essas que muitas vezes são também encampadas por diversos outros tribunais de contas pelo país inteiro. É uma grata satisfação, doutor Sérgio, tê-lo aqui nesta manhã conosco. Ele já está online? O senhor está nos ouvindo? Acho que o senhor precisa liberar o áudio. O microfone interno. Aí. Alô? Ah, agora sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Muito bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, doutor Cássio. Alegria, referência a seu falecido pai, meu querido amigo, e você efetivamente é um herdeiro dessa amizade. Um forte e enorme abraço ao doutor Miziara e à sua querida escudeira e nossa querida amiga Silvia pela apresentação do terceiro Conexidades, que eu tenho a alegria de participar pela terceira vez. E venho, sei da limitação de tempo, teríamos assunto certamente para uma tarde inteira, já que é o problema de prestação de contas efetivamente importante por se tratar do último ano de contas de prefeitura, mas aqui fazer uma referência especial pela importância da UVESP no atual contexto do municipalismo. Porque, em verdade, é a União de Vereadores do Estado de São Paulo. Seria uma entidade que estaria diretamente ligada aos legislativos municipais, às questões das câmaras municipais, e ela o faz de forma brilhante, só que estendendo esse trabalho aos executivos e a todo o municipalismo. Daí porque tem sido uma parceira permanente das ações do tribunal, e assim espero que continue sendo, pela qualidade e pela quantidade de êxitos que temos colhido juntos. Muito bem. Eu não sei se ser garantista, que é o que se fala muito hoje, é bom ou é ruim, mas eu acho que eu sou um garantista. Eu sou pela lei e para a lei. Então, eu tenho a obrigação pessoal de primeiro dizer que tudo aquilo que vou passar nesse momento representa a minha opinião pessoal e técnica sobre os assuntos, não de forma nenhuma vinculando qualquer decisão do tribunal. Essa ressalva me parece fundamental, porque eu não sou o Tribunal de Contas, eu participo, eu componho a secretaria do tribunal. E por que garantista? Porque não posso me afastar da letra da lei. Ainda que tenhamos sempre uma margem considerável para a interpretação, nesse momento nós temos que tomar extremo cuidado. Em razão do seguinte, último ano de mandato é comprovadamente o ano de maior quantidade de rejeição de contas desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, há exatamente 20 anos, a cada 4 anos, nós temos uma quantidade de contas rejeitadas imensa. E isso se deve, fundamentalmente, por um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o dispositivo do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, de uma certa forma, e com precisão, diz que o agente político, nos últimos 8 meses de mandato, não pode realizar despesas para as quais ele não detenha ou não possua recursos financeiros. Ou seja, eu que participei, juntamente com o José Roberto Afonso, da elaboração da lei, lembro-me bem que isso tinha uma finalidade de ordem brecar politicamente o último ano de mandato. Ocasião em que os gestores praticavam excessos e realizavam despesas, às vezes, absolutamente não prescindíveis, que acabavam por criar um endividamento muito grande para o município. O dispositivo foi esse. E, a partir daí, nós tivemos uma série de posições a respeito da inteligência desse dispositivo. De qualquer sorte, eu continuo fiel
e bem agarrado a isso, que o 42 para nós é a situação da prefeitura no dia 30 de abril do último ano de mandato e a situação da prefeitura no dia 31 de dezembro do último dia do mandato. Ou seja, nesse período, as despesas devem ser controladas. Por quê? Porque não se espera que, nesse momento, hajam realizações de caráter político e com fins puramente eleitorais. Muito bem, mas nesse ano nós temos um complicador significativo. Eu chamo a atenção de todos que me ouvem para que tenham como norte, nesse ano de combate à pandemia, a Lei Complementar 173, de 2020. Essa lei é de extrema importância a todas as esferas de governo, desde a União aos municípios, para os legislativos e para os executivos. Essa lei trata de várias alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas delas de caráter permanente, como o artigo 21, que falava das contratações com as despesas de pessoal nos 180 dias finais de mandato. Esse dispositivo foi alterado de forma permanente pela Lei 173. Mas há outras alterações na lei que são de caráter suspensivo e, teoricamente, que durarão durante o período de calamidade pública. E aí entra o artigo 42. O artigo 42 deste ano de mandato, na minha visão pessoal, terá uma interpretação bastante alargada. Insisto em dizer que esta é a opinião de um técnico do tribunal. Mas a leitura da lei, ela ao suspender os efeitos do 42, como também ao suspender os limites de gasto de pessoal para o período da calamidade, nós temos que visitar o artigo 5º da lei, que acaba por dizer que do dinheiro que foi distribuído aos municípios, grande parte deles foi exatamente para o combate à pandemia. Ou seja, em ações próprias da saúde, em ações próprias da assistência social, esta parcela de recursos deve efetivamente estar voltada a esses gastos. Mas a lei diz o seguinte, que esse dinheiro é para o enfrentamento à Covid e para a mitigação de seus efeitos financeiros. Ora, a leitura mais simplista que se pode fazer é que a destinação desse dinheiro tem dois ângulos. Um, propriamente, para combate da pandemia, ou seja, hospitais de campanha, compra de leitos, aparelhos necessários ao combate da moléstia, enfim, tudo aquilo que tem enfrentamento direto com a doença. Mas depois diz o seguinte, e para a mitigação dos seus efeitos. Eu não posso compreender que mitigação não seja os efeitos da receita, da arrecadação da receita dos municípios, que na grande maioria teve uma perda na sua arrecadação. E aí, essa mitigação, a meu ver, terá efetivamente o componente de auxílio às prefeituras para que não se apurem nesse final de mandato. E aí vem, evidentemente, a necessidade de saber o que faremos com eventuais sobras do dinheiro da combate à pandemia. O que é a mitigação? Onde eu posso gastar o dinheiro da mitigação? E aí, com a devida venda de opiniões, que todas elas são, eu tributo todo o respeito, eu acho que esse dinheiro, como a lei não fala de qualquer espécie de devolução aos cofres da União, ele poderá ser utilizado certamente
no pagamento do endividamento da prefeitura. Quando eu falo endividamento aqui, não são as operações de crédito, que também têm seus pagamentos suspensos pela própria Lei 173. Eu estou falando do restos a pagar das prefeituras. É, sim, uma forma de gastar o dinheiro em alguma coisa que tem muita importância na formatação do balanço da prefeitura. Ou seja, essa mitigação permitirá que as prefeituras, por força ou por falta dos necessários recursos, tenham recursos para, evidentemente, satisfazer compromissos que são importantes. E, com isso, evitar o endividamento, a superação do endividamento das prefeituras. Essa mesma Lei 173 traz, no seu artigo 8º, a proibição de qualquer tipo de aumento de despesa até o dia 31 de dezembro de 2021. Nós não estamos falando de 31 de dezembro de 2020, nós estamos falando de 31 de dezembro de 2021. Ela impede a concessão de qualquer tipo de benefício. É o artigo 8º, com 9 incisos, que trata de cada uma das situações e que faz, efetivamente, algumas ressalvas. Evidentemente que um funcionário que teve a concessão de um adicional, ou de um anuênio, ou de qualquer espécie, de uma gratificação que lhe é paga em decorrência de lei, terá essa situação preservada, porque a própria lei dirá que esse tipo de vantagem será permitido se decorrente de determinação legal anterior ou de decisão transitada em julgado. E isto nos permite dizer que aquilo que está dado vai permanecer. O que não se admite, o que não se aceita, é o aumento da despesa nesse período. E interessante também notar que uma das grandes questões que se colocou de prefeituras e câmaras municipais é a possibilidade do RGA ser concedido nesse período, já que a Constituição diz que será assegurada uma vez por ano, com base em decisão, com base em lei, a reposição inflacionária da perda de compra da moeda. Há enormes dúvidas se poderá conceder o RGA nesse exercício. Primeiro, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a obrigatoriedade deixou de prevalecer. O agente público poderá deixar de conceder o RGA se tiver condições, se tiver razões suficientes para justificar a não concessão, que é o que não falta na maioria das prefeituras que nós temos a nossa ação. É importante que se lembre também que há um flanco aberto para uma hipótese, que também é remota, que, na minha visão pessoal, o RGA só serve para aqueles salários que sejam equivalentes ao salário mínimo, porque a própria Lei 173 refere o artigo 7º da Constituição, em um dos seus incisos, que diz que o salário terá sempre a garantia da sua revisão inflacionária. Muito bem, essas questões são importantes. A criação de cargos está proibida. Agora, está proibida a reposição de cargos, ou seja, os cargos vagos, decorrentes de exoneração, de falecimento, de aposentadoria, não estão proibidas as reposições de cargo nessas condições. Essas condições fazem com que se permaneça aberta a possibilidade de que os cargos sejam providos. Então, a Lei 173 é de extrema valia para a consecução e o encerramento desse último ano de mandato, que é atípico a ponto de que nós, do tribunal, nós não estamos fazendo a fiscalização física nessa ocasião, e sabem os senhores por quê. Uma outra coisa que eu queria lembrar: os cuidados das prefeituras com os repasses de dinheiro às entidades do terceiro setor. Isso está se tornando
uma cachoeira de recursos dispendidos, com custos não muito agradáveis para os recursos financeiros de municípios e, na grande maioria das vezes, sem apresentar o resultado que é esperado. É muito importante examinar a qualificação da entidade que está se credenciando para determinada ação no município, maiormente por conta da pandemia. Ou seja, não está proibido dar dinheiro para o terceiro setor para o combate da pandemia, mas é necessário que se saiba se efetivamente esse combate, essa entidade, se essa entidade do terceiro setor tem qualificação e condições para fazer. Quero lembrar também que as câmaras municipais precisam ter juízo nesse momento. Nós temos tido muitos problemas com as câmaras municipais no que diz respeito à criação de cargos em comissão, que está levando à elevação da folha de pagamento e que em verdade, a gente tem encontrado duodécimos exagerando os seus limites, só porque precisa encaixar os 70% da folha de pagamento previsto na 29A. Não é a melhor forma de se governar, é preciso que haja redução. Há muita assessoria absolutamente desnecessária na grande maioria das câmaras, e o Tribunal de Contas também está colocando um foco especial para essas câmaras municipais, que têm gasto dinheiro muito relevante para que o Executivo pudesse despendê-los. E por último, eu não sei exatamente o tempo, se está... Doutor Sérgio, deixa eu até dar um parâmetro, perdão por interrompê-lo, mas só um parâmetro de tempo. Eu pediria que o senhor, nessa fala, por último, fizesse a conclusão, porque nós temos mais 2 minutos para o encerramento. Eu tenho mais 2 minutos? Mais 2 minutos, isso. Então, ótimo. Então, exatamente o que eu ia dizer para encerrar é que tudo isso que eu disse não vai dispensar em nenhuma hipótese, muito ao contrário, vai ser uma exigência permanente do tribunal a transparência. Transparência que já é da ordem constitucional e que agora vem com a Lei 173 dizendo que todos esses recursos estão sendo objeto de fiscalização pelos correspondentes tribunais de contas e em função, principalmente, da transparência, a tal ponto de informá-los de que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo um monitoramento diário dos portais das prefeituras, colecionando as contratações que foram feitas para a pandemia, de tal sorte que isso tudo será objeto, daqui a pouco, da verificação física, efetiva, da realização dos serviços que ali foram contratados. Ou seja, o tribunal continuará vigilante, na certeza de que o gestor público tem consciência do momento que nós vivemos e da importância de que esses dinheiros sejam destinados para as finalidades em prol do interesse público. Eu que teria a dizer é o meu agradecimento por essa participação. Espero ter atendido minimamente aquilo que se esperava. Ô, Sérgio, muito obrigado pelas colocações. É sempre uma honra e um prazer e uma verdadeira aula poder ouvi-lo. Eu peço a gentileza que o senhor continue online conosco. Teremos agora a fala do doutor ministro Augusto Nardes, depois do doutor José Américo, e o senhor volta para as considerações finais. Doutor Cássio, eu lhe peço 1 minuto para informar ao doutor Sérgio Rossi que, neste momento, ele está sendo assistido por 271 agentes públicos, evidentemente convidados da sociedade civil. Se nós repetirmos o que aconteceu ontem, nós teremos 120 compartilhamentos. Neste momento, conosco, o site da ANAMA, Associação Nacional dos Municípios do Meio Ambiente, a Associação dos Municípios da Média Araraquarense, AMA, a União de Vereadores do Brasil e a Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores.
E dizer ao senhor que será comentado ao final, o doutor Cássio é o coordenador do grupo de trabalho na Assembleia Legislativa para a revisão e atualização da Lei de Licitações e Contratos Paulistas, a Lei 6.544/89. E uma informação que eu quero lhe passar agora, acabei de receber um comunicado da Câmara Municipal de Caraguatatuba, pelos seus 50 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o senhor acaba de receber, por unanimidade, o título de cidadão de Caraguatatuba. Evidentemente, quando a pandemia passar, iremos lá com prazer ao VESP para assistir à entrega. Portanto, cumprimento a Câmara de Caraguatatuba, porque o doutor Sérgio Rossi é aquele que há mais de 20 anos nos acompanha na UVESP, na Associação Paulista de Municípios, para orientar prefeitos e vereadores. Doutor Cássio, com a palavra. Obrigado. Doutor Sérgio, então fique conosco. Doutor Sérgio, o senhor tem que abrir o seu microfone do computador, por favor. Não, continuamos sem o áudio. Ouvindo? Agora sim. Não, apenas para deixar aqui consignado o meu especial abraço ao ministro Augusto Nardes, com quem tive a alegria, a satisfação de aprender muito em relação à fiscalização, só do controle externo. Meu grande abraço ao ministro. Ele deve ter já recebido, porque já está conosco online também. Então, eu agradeço, doutor Sérgio, peço que o senhor continue online conosco, porque o senhor volta ao final do painel para as considerações finais, e muito obrigado por cumprir o tempo regimental do nosso painel. Passo, então, a apresentação do ilustre ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, graduado em Administração de Empresas pela Fundames, atual Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, em Santo Ângelo, pós-graduado em Política do Desenvolvimento e mestre em Estudos do Desenvolvimento pelo Institut Université d'Etudes, em Genebra, na Suíça. Iniciou sua carreira política como vereador pelo Arena, em Santo Ângelo, entre 73 e 77. Foi deputado estadual pelo PDS, reeleito em 1990 pelo Partido Progressista Renovador. Em 1994, elegeu-se deputado federal, sendo reeleito em 1998 e 2002. Renunciou ao mandato de deputado federal para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União em 20 de setembro de 2005. Ministro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar nessa manhã aqui conosco, para que possamos mais uma vez e ainda uma vez aprender com Vossa Excelência. Obrigado, Carlos. Um abraço ao Miciara, a Silvia, a todos os organizadores desse grande evento, terceiro Conexidades. Parabéns ao Sérgio pela exposição que acabou de fazer, um homem que tem uma bagagem e uma experiência enorme e contribui muito não somente para São Paulo, mas para o Brasil. Miciara, é muito bom voltar a gente conversar agora via internet, mas sempre com a vontade imensa de dar um abraço no amigo Miciara, por esse trabalho que faz pela UVESP em São Paulo, que é exemplo para todo o Brasil. Então, eu queria dizer, estimado Carlos, que eu tenho trabalhado muito durante esse período, muito mais que antes, né? Porque agora você fica mais fácil o contato e, portanto, se avolumam muito mais os compromissos. Nós aumentamos a nossa atividade em 30%, ou seja, houve um percentual maior de eficiência e eficácia com a pandemia, pelo fato de estarmos trabalhando home office. Então, o mundo muda e nós temos que nos adaptar a essas mudanças. E eu queria estabelecer, então, desde já, algumas novidades, como fez o Rossi, em relação à parte administrativa, tributária e também a parte de legalidade, em relação ao Tribunal de Contas de São Paulo. Da mesma forma, eu também... Desculpe interrompê-lo, é que nós temos acesso ao seu áudio, porém não ao seu vídeo. O vídeo está travado. Agora sim, agora começou a entrar o seu vídeo.
Desculpe, ministro, é só para poder... Pode continuar. Estava aberto, viu? Estava aberto, então deve ser algum problema de comunicação. Sim, mas tá vendo bem agora? Estamos sim. Então, o meu desejo é que todos possam aproveitar o terceiro Conexidades para poder evoluir e ter uma cooperação e integração cada vez maior que o VESP proporciona para São Paulo e para o Brasil. Como eu estava dizendo, há mudanças permanentes na legislação, nas normas e nas orientações do Tribunal de Contas da União, como também por parte de São Paulo. E no ano de 2020 houve uma mudança importante no processo de julgamento de contas, né? Aí eu já começo a trazer algumas novidades. A Instrução Normativa do TCU 84/2020, que estabelece normas para a organização e apresentação das contas dos administradores, né, responsáveis por parte da administração pública federal, mas que também vai influenciar isso, não somente no TCU, mas nos tribunais de contas dos estados, né, porque a instrução causa essas importantes inovações de normas para a tomada e prestação de contas, conforme o artigo 7 da Lei 8.443 de 92. Então, considerando a Instrução Normativa de 2020, tem como pretensão a máxima de transparência na prestação de contas, a coesão das normas sobre o assunto e a integração das informações. E, de certa forma, nós estamos procurando modelizar os instrumentos de controle a fim de incorporar os avanços da tecnologia na transparência pública e, assim, promover o controle social. Aliás, quando eu assumi a presidência, em 2013, eu fui a Paris, fiz um acordo com a OCDE em relação à governança, como também fiz um acordo com a Corte de Contas francesa para aperfeiçoar a auditoria operacional, a auditoria financeira. Isso nos deu um know-how, um conhecimento muito importante, que depois, em 2015, nós tivemos já um resultado dessa questão, porque tivemos que tomar uma atitude muito dura pela primeira vez na história do Tribunal de Contas, que acabou levando um processo de impeachment por uma série de irregularidades que vinha acontecendo naquele governo daquele tempo, 2015, e, portanto, essas normas que eu estou falando, elas também vão impactar as auditorias do setor público de São Paulo e do Brasil todos, porque constitui um importante instrumento para buscar a qualidade e credibilidade das auditorias do setor público brasileiro. E, baseado nessas normas internacionais e nacionais, nós passamos a ter um cumprimento agora diferente do que vínhamos fazendo no passado. Já aconteceu com as contas de 2015, e é bom eu alertar isso. Já foram lançados esses pressupostos, esses 3 itens que eu considero importantes, né, e que visam a realização de auditoria operacional, mas também a financeira e a conformidade, e integrar esse sistema todo para que a gente possa ter o máximo de transparência. E então eu estou destacando esses pontos, até para alertar os gestores públicos de São Paulo, porque o artigo 13, em relação a esses itens que eu estou falando, estabelece nas contas que tem a finalidade de assegurar que as prestações de contas tratadas nessa instrução normativa que falei, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, né? Ver a legalidade, a legitimidade, a economicidade dos atos de gestão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis. E esses trabalhos vai dar uma condição de verificar a conformidade, a legalidade e todos os aspectos chaves do controle. E aí, então, isso eu já trago como alerta para que a sociedade paulista tenha conhecimento desses avanços, e, com certeza, o Tribunal de Contas de São Paulo deve acompanhar essas mudanças que nós, no Tribunal de Contas, estamos fazendo. E como alertou muito bem o Ron,
essas mudanças do julgamento de contas acarretam uma grande mudança nas auditorias, devido ao atrelamento da auditoria financeira da prestação de contas anual, né? Então, a partir dessa instrução normativa 84, o TCU não recebe a prestação de contas anuais dos órgãos federais como regra, tendo o processo de julgamento das contas daquelas unidades que forem componentes de forma significativa para o balanço geral da União, ou seja, ou as especificadas na instrução normativa, como, por exemplo, contas julgadas com indício de irregularidade que possa macular a gestão na instrução normativa. E em caso de liquidação da unidade, em casos específicos dessa instrução normativa, o TCU definirá em ato próprio a coordenação e cooperação para os trabalhos de auditoria integrada, financeira e de conformidade. Então, houve uma grande mudança, né? Nós passamos a orientar as unidades prestadoras de contas dessas mudanças significativas no Balanço Geral da União, em relação não somente aos ministérios, mas também em relação às empresas estatais. E no final de setembro desse ano, nós já definimos que 10 unidades do Poder do Executivo terão que fazer essa prestação de contas, levando em consideração esses aspectos, né? Até 31 de março de 2021, 10 instituições já vão ter que se adaptar a esta nova sistemática de prestação de contas, ou seja, a Constituição Federal estabelece que cabe ao TCU e cabe aos tribunais de contas do Estado, além de ver a legalidade, ver a conformidade, também cabe ver a eficiência. Então, o tribunal dá um patamar diferenciado, e eu fiz essa transformação no TCU em 2013, quando eu assumi a presidência, de ver a eficiência, a eficácia e a entrega do resultado, e não somente a parte da conformidade, para que nós temos que melhorar a competitividade da nação, especialmente a nação, se ela quiser entrar na OCDE, essas capacidades de competitividade são fundamentais, que podem gerar mudanças significativas, e os TCS, com certeza, também têm interesse de que o Estado seja aperfeiçoado, né? E, portanto, nós teremos que fazer essas mudanças no controle. Já começamos o tribunal, já deu um impacto muito grande. Pela primeira vez, tomamos uma atitude que praticamente inviabilizou a continuidade de desvio de fraudes em 2015, né, quando tomamos aquela posição. Então, a auditoria financeira ela visa melhor promover a prestação de contas de órgãos e entidades públicas. É um importante instrumento de fiscalização para a verificação independente da contabilidade das demonstrações financeiras que são divulgadas em relação aos princípios de transparência e de prestação de contas. É fundamental que haja credibilidade, porque o que a sociedade quer hoje, e nós temos que contas disso, o órgão de controle, tanto o Tribunal de Contas de São Paulo como o Tribunal de Contas da União, precisa para a sociedade, né? A clientela nossa além das auditorias do país, prestar conta para a sociedade. Por isso que eu implantei a tese da governança, né? A governança ela te dá esse amparo para que você possa conseguir o máximo de transparência na atividade pública de uma nação. E nesse aspecto, citar na linha que citou o Rossi há pouco, a nossa orientação, que segue no mesmo trabalho, em conjunto com o Tribunal de Contas de São Paulo, da importância das aquisições e contratações de serviços públicos efetuados agora, especialmente agora com as dispensas de inexigibilidade, de licitação nos termos aí do artigo
24, que abordou há pouco o estimado Rossi, destinados ao enfrentamento do coronavírus, devem ser divulgados em tempo real. E nós estamos acompanhando isso. Nós temos hoje uma estrutura de robôs que acompanham tudo. Recentemente, um governador de São Paulo, aliás, de um estado próximo a São Paulo, teve problemas seríssimos. Isso é decorrente da inteligência robotizada que já temos em boa parte da estrutura do TCU e da CGU. Então, é necessário que a gente faça esse tipo de alerta, que o que pode mudar para evitar esse tipo de desvio e apontamentos e criar dificuldades na gestão é exatamente a melhoria do conjunto da governança de nosso país. E agora, inclusive, em relação ao levantamento feito da prestação de contas de São Paulo, ficou evidente que tivemos dos 644 municípios fiscalizados, uma parte deles, em torno de 321, estavam com as contas inadequadas e outras 180 e poucos não prestaram conta. Então, um número muito grande, e nós estamos acompanhando tudo isso. Então, eu faço esse alerta porque nós trabalhamos em conjunto hoje com ter uma eficiência e eficácia da entrega de recursos públicos. Então, é imprescindível que os gestores informem aos tribunais de conta por meio de relatórios periódicos todas as ações adotadas ao combate do novo coronavírus e os seus efeitos e reflexos, indicando as despesas e as respectivas fontes de custeio, né? Se fosse me perguntar se algum município poderá abrir uma conta específica para melhor transparência dos gastos e das prestações de conta, eu diria que sim, tem que ter essa organização, buscar uma boa prática de gerenciamento desse recurso em conta bancária específica para fazer o acompanhamento e tudo isso, né? Tem que ter um controle rigoroso, porque os nossos robôs hoje fazem acompanhamento online, tudo está acontecendo. Nós temos na estrutura da CGU, do TCU, quando sai recurso da União, e foi muito recurso agora, muitos recursos que foram repassados da União para os municípios, nós estamos acompanhando online. Nós vamos fazer esse acompanhamento e terão que prestar contas tanto para os ministérios que enviaram esses recursos, como também para o controle interno e o controle externos. Então, a tecnologia da informação é um fator que contribui positivamente para a prestação de contas públicas. Atualmente, há diversos sistemas que permitem analisar dados em tempo real. É isso que eu estou dizendo, como recentemente um vizinho de São Paulo teve problemas, porque houve esse acompanhamento online. E não somente o estado vizinho de São Paulo, mas também na região Nordeste, Norte, vocês viram o desdobramento disso. Então, é necessário que esses recursos tecnológicos vai trazer bons resultados para a administração pública, caso haja uma cultura organizacional nesse sentido no município. Por isso que eu tenho pregado tanto, se você não monta uma boa governança, já falei 2 ou 3 vezes disso aí com o nosso amigo Miciara, você vai ter complicações. Aliás, eu tenho uns 2 ou 3 governadores que tiveram comigo e eu, no início da gestão, olha, se vocês não implantar uma boa governança, vocês vão ter problemas. Olha, desses 3, que eu não vou citar o nome por questão de ética, 3 já tiveram pessoas apreendidas do seu secretariado. E alguns tiveram que montar às pressas a estrutura da governança para melhorar e reduzir um pouco essa burocracia, estruturando um pouco mais e tendo condições de monitorar e avaliar a forma de controle do governo, ou seja, porque o governante ele direciona, mas tem que ter o tempo todo um monitoramento para poder acompanhar a liberação desses recursos, né, e tornar a administração pública mais transparente possível. Então, essa questão da tecnologia é muito importante para o gestor, para quem governa, quem está direcionando, ele ter todas
essas prestações de contas e as rotinas que tem que ser feita na parte do balanço financeiro, na parte do balanço orçamentário, do balanço patrimonial, tudo isso tem orientações. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação a alguns itens, mas eu salientar e referendar aquilo que o Rossi acabou de informar. Essa demonstração contábil é que vai dar uma condição de tranquilidade e, por isso, tu tem que se assessorar com os melhores técnicos. Eu disse, e já em várias palestras minhas, nos 10 passos para a boa governança, que você tem que escolher os melhores técnicos para estar com você. Eu já fui político, já tive muitos mandatos, mas se você não se assessorar com os melhores técnicos, você vai pagar caro e poderá ter dificuldades na sua administração. Então, tem que fazer o comparativo da receita e da despesa toda para que a gente possa ter toda essa demonstração das variações patrimoniais, os gastos de pessoal e ter toda essa estrutura à disposição do gestor, né? E aí é importante acompanhar o sistema de informações contábeis e fiscal público brasileiro, né, o Sincov, que é muito relevante que você possa ter essa condição de acompanhamento, e a prestação de contas é um dos procedimentos mais importantes. Se agora nós estamos em plena campanha eleitoral, e ela só vai se consolidar com a legitimidade e a legalidade de todos os recursos utilizados para o custeio da campanha eleitoral. Eu vou falar um pouquinho da campanha eleitoral, já que estamos durante esse período da campanha. E aí o impedimento dessas condutas vai dificultar a vida dos candidatos. E vejam só, nós temos a prestação de contas são altíssimas, e esse ano nós temos já a previsão de 28 mil prestação de contas que terão que ser avaliadas na parte eleitoral dos candidatos, e os números são bastante impressionantes. Só de candidatos a prefeito temos 19 mil e teremos mais de 555 mil prestações de contas. Já que estão falando de prestação de contas, eu estou dando um número total de mais de 555 mil prestação de contas entre prefeitos e vereadores que teremos esse ano. E é necessário, então, que nós tenhamos uma boa estrutura da organização, buscando maior efetividade e maior economicidade das ações. A governança, nesse sentido, relaciona-se com o processo de comunicação, de análise, de avaliação e de liderança, tomada de decisão e direção, de controle e monitoramento da prestação de contas. Então, eu estou salientando há muito tempo que é necessário que a gente modifique isso. A Lei 9.504 determina obrigações e isenções das prestações de contas eleitorais. Entre essas está a divulgação via internet dos recursos para financiamento da campanha em até 72 horas após o seu recebimento. Então, o candidato tem que prestar contas desde o início da campanha, desde até o início da campanha em 20 de outubro até o prazo de 21 e 25 de outubro. Nós temos que ter essas prestações de contas parciais. Ou seja, eu estou alertando isso porque todos esses fatos contábeis deverá ocorrer a prestação de conta até 15 de dezembro. E, então, é necessário as pessoas estarem atentos da importância da prestação de contas junto à Justiça Eleitoral, e especialmente quem está em campanha e os candidatos a prefeito, à reeleição. Eu já digo com antecedência, se ganhar a eleição, tudo bem, mas agora, se não conseguirem ganhar a eleição, já deixem todas as suas prestações de contas feitas, façam contato com as suas equipes e deixem isso separado para que possamos ter uma condição de uma boa prestação de contas. Então, já indo para o final da minha exposição, as consequências de contas julgadas e não prestadas podem acarretar uma série de problemas ao
Por exemplo, o candidato, o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral, o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas, os partidos políticos perdem o direito de receber o fundo partidário, enfim, e alguns aspectos que eu considero importante alertar. E para melhorar tudo isso, já indo para o encerramento da minha exposição, nós precisamos ter uma boa governança, porque a boa governança dá a confiança possibilita a avaliação de risco, a boa governança possibilita a inovação, e aí tudo isso vai dar desenvolvimento se tiver uma boa governança. Então, a governança, que eu tenho batido muito, convenci agora o Bolsonaro a continuar com projetos, vamos ter um centro de governo. Queria aproveitar no dia 3 e 4 de dezembro, eu faço um grande evento, convidei o presidente Bolsonaro para estar na abertura e já convidei 3 ministros da Educação, da Inovação, da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e também o ministro da Comunicação, para a gente fazer um grande debate sobre como aperfeiçoar a educação com a inovação pós-Covid, né? Transformar essa pandemia numa oportunidade de nós transformar a educação brasileira. Então, no dia 3, 4 de dezembro, Miciara, nós teremos esse grande evento que vai ser também telepresencial, com a presença do presidente da República, os seus principais ministros, para nós discutir inovação e educação. Então, para finalizar, eu vou continuar batendo na tecla da governança como uma forma de nós estruturar melhor a nação para entregar resultado e para fazer um chamamento. Os governadores que se tiverem mais capacidade organizacional poderão entrar na OCDE e melhorar sua competitividade diante das possibilidades de acesso à OCDE. E as nações que estiverem mais organizadas, os estados, poderão melhorar o seu desempenho, melhorando a competitividade. Quem pode melhorar essa competitividade é uma estrutura organizacional com auditoria não somente de conformidade, legalidade, mas a auditoria operacional e financeira, que dão as ferramentas para a entrega de resultado para a sociedade brasileira. A sociedade quer resultado, e o resultado se estabelece quando tem uma boa governança. Eu cheguei à seguinte conclusão, e finalizo. Não adianta mudar um governador, não adianta mudar um prefeito se ele não tiver um bom planejamento estratégico, se ele não saber o que é avaliação de risco, se ele não saber montar uma estrutura adequada para entregar resultado para a sociedade. Você pode mudar o governador, o prefeito, e achar que vai mudar, mas se ele não tem noção do que é governança, ele vai passar 4 anos cuidando das pequenas coisas e não estabelecendo os pilares de uma nação, os pilares de um Estado. E é isso que eu estou tentando mudar no governo federal. Já avançamos muito nesse governo, avançamos no governo Michel Temer, estamos avançando mais, e nós vamos montar um grande centro de governo para estabelecer diretrizes, metas de médio e de longo prazo. Na lei agora se estabeleceu 12 anos para a gente pensar em projetos de nação, projetos de Estado, e não somente projetos, eventualmente, de um governo, que muitas vezes faz coisas pequenas e não cumpre aquelas metas principais dos pilares de uma nação, que é educação, estrutura, segurança, são áreas chaves para poder melhorar a competitividade, especialmente a infraestrutura. Então, no dia 3 e 4 de dezembro, faremos uma grande discussão sobre esse evento. Miciara, você que é um grande líder nessa área, está convidado para participar, e eu agradeço muito o convite. Obrigado, Carlos, e um abraço a todos, um abraço a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento fantástico que a UVESP organiza no terceiro Conexidades. Um abraço a todos, obrigado. Ministro, muito obrigado pela participação, pela brilhante exposição. Sei que o senhor tem outros compromissos, então sinta-se à vontade caso tenha que deixar o nosso painel. Mas nosso muito obrigado pela participação. Ministro, eu quero aproveitar esse ensejo, primeiro para agradecer o carinho que o senhor dedica sempre à União de Vereadores do Estado de São Paulo. Mas é importante lembrar que, graças ao senhor, nós temos o destravamento da malha ferroviária que vai reescrever a história do Brasil.
Nossos cumprimentos. Parabéns. Aliás, tudo aconteceu no segundo Conexidades em São Carlos. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço ao senhor. Doutor Carlos. Bom, passo a palavra... Obrigado, um abraço. Obrigado, ministro. Passo a palavra, ato contínuo, até pelo adiantado da hora do painel, doutor José Américo Lombardi, advogado, sócio da Ferreira Neto Advogados e especialista em direito administrativo, em especial na área de licitações e contratos, Tribunal de Contas. Doutor José Américo, muito bom dia, obrigado por integrar esse painel. A palavra é sua. Lembro apenas ao ilustre e querido amigo de pequena data, apenas 30 anos, que vossa pessoa tem 10 minutos de exposição. A palavra é sua, doutor José Américo. Tem que abrir o microfone está desligado. Na barra de baixo tem o símbolo do microfone. Na barra de baixo, doutor José Américo. Onde tem o símbolo do microfone. Agora deu? Aí sim. Ótimo. Vamos lá, então. Prezado amigo, me permite, Miziara, primeiro começar pelo Cássio, porque é um carinho especial que eu tenho por ele, então agradeço. Miziara também tem um carinho especial por você e não posso deixar de falar do doutor Sérgio Siqueira Rossi, com quem aprendi muito à distância. Ele lembrou o doutor Carlos, e eu ia lá com o doutor Carlos no começo da minha carreira como advogado na SDG para aprender um pouco como todo mundo aprende com o doutor Sérgio. Mas um pouco ao contrário do que o doutor Sérgio falou, eu como advogado e árduo defensor do municipalismo, eu acho que os municípios, de um modo geral, estão sendo solapados de uma maneira muito cruel. Eu acho que ele, como fonte arrecadadora de todos os tributos, eu acredito e defendo arduamente que nós teríamos que ter uma inversão na pirâmide e colocar o município em primeiro lugar para que ele pudesse receber já de imediato, porque se ele é a autoridade pública mais próxima da população, porque é ele que acode em primeiro lugar, porque o governador fica lá no seu palácio, o presidente fica lá no seu cantinho e o prefeito está lá com a grande massa da população. E eu gostaria muito que neste ano, principalmente que nós estamos falando da pandemia, mas se nós voltarmos na história, desde 2005 nós estamos enfrentando uma crise econômica que vem cada vez mais acabando com os recursos públicos, os prefeitos vêm enfrentando uma situação muito grande, e em razão disso eu gostaria muito, e aí falando do que eu espero que o Tribunal de Contas tenha uma compaixão por todos eles, e ele deixe de lado os conceitualismos e as formalidades e as generalizações ao julgar este ano as contas. Eu acho que o tribunal hoje tem condições de aplicar um pragmatismo e analisar nesse pragmatismo que as decisões que eles vão proferir são públicas e vão se basear em fatos, e esses fatos vão gerar consequências para aquele gestor que esteve mais próximo da população na pandemia, esteve mais próximo em todo momento perto da população, porque o governador está lá, edita a norma e acabou, mas é o prefeito que sofre com essas questões. Eu gostaria muito que o Tribunal de Contas levasse isso em considerações e espero que os conselheiros que ali estão façam isso, porque senão daria a entender que não dá para a gente apertar. O problema é que a decisão que ele vai proferir esse ano, essa decisão ela tem um custo, e esse custo vai ser pesado. Ele vai ser pesado para o prefeito, ele vai ser pesado para a população e, mais ainda, ele vai ser pesado para muita coisa. Então, o custo político da decisão que o tribunal vai emitir hoje, o custo político, ele vai gerar um custo econômico. E eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que as coisas estão indo e se exigindo cada vez mais na prestação de contas, que tem que se atender, vamos falar, o doutor Sérgio falou aí do artigo 42,
O artigo 42 esse ano vai ser devastador, e concordo com ele, eu acho que a decisão dele está correta, mas se nós formos pegar ao pé da letra, da forma como está sendo feita, e se formos aplicar o conceitualismo meramente, nós vamos ter um problema muito grave. Então, eu acho que falta uma estratégia, nós temos aí elementos que poderiam ser mais salutares na apreciação das contas desse ano. Eu acho que se o tribunal levasse em considerações limitações de racionalidade, de humanismo que os municípios passaram em razão da pandemia, do que eles vêm passando desde 2005, eu acho que o município está sofrendo e vem sofrendo isso de uma forma muito avassaladora. E se ficarmos na questão da equidade, da justiça e só do pragmatismo, não do pragmatismo, mas do conceitualismo que a reforma, que a lei de responsabilidade fiscal determina, eu acho que nós vamos causar muitos danos. Então, eu peço, já encurtando, dado o horário, para não atrapalhar muito, eu acho que gostaria muito. E, doutor Sérgio, eu acho que o senhor é um porta-voz para isso, porque o senhor no tribunal, eu acho que tem um peso grande nas suas falas. Eu acho que sim, eu acho que teria que ser analisado com carinho, porque senão as decisões vão ser proferidas causando mais prejuízo do que ajudando e não resolvendo o problema, porque os problemas vão continuar e o município hoje ele não tem a infraestrutura que o Estado tem, a que a União tem. Hoje nós temos aí no município do Estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, desses 645, eu acho que 200 têm condições. E nós estamos vendo que o judiciário vem e fala que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O Ministério Público que se nega a conversar, e, na verdade, eu acho que o Ministério Público parte da premissa que ele é o inimigo, e ele é o inimigo, ao contrário de mim, que penso que eu que sou inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Eu acho que é isso que nós temos que ver. É um breve resumo, dado o adiantado da hora que eu tenho para falar. E gostaria muito, e repito, que o Tribunal de Contas levasse bem em consideração um certo pragmatismo nas decisões que ele vai utilizar esse ano, quando ele analisar as contas dos gestores municipais do seu último mandato. Obrigado. Obrigado, Misiara. Obrigado, doutor Sérgio. E Cássio, meu grande amigo, obrigado também. Muito obrigado ao doutor José Américo. Passo, então, a palavra agora para o doutor Cássio, para o início do encerramento deste painel tão importante, dois membros do Tribunal de Contas e um advogado militante. As falas foram excepcionais dos três. Eu vou fazer uma pequena observação. Quando fomos galgados para a coordenação da revisão e atualização da Lei de Licitações e Contratos do Estado de São Paulo, a 6544, cabe aqui, para que vocês possam entender a dimensão da situação, um pequeno esclarecimento. O doutor Sérgio, além de coautor do livro, ele participou da elaboração da Lei Paulista de Licitações e Contratos. Ele, o doutor Carlos Ferreira Neto, o professor Eli Lopes Meirelles, Geraldo Campos Pacheco e o doutor Elival, à época um jovem procurador do Estado. Esta lei foi a base da Lei Federal 8.666, lei que vigora até hoje, tanto que o deputado Walter Nori foi quem fez a redação final da lei criada por este grupo de notórios. Eu sou da escola do professor Eli Lopes Meirelles, com quem eu convivi junto com o doutor Sérgio à época e com o doutor José Américo, e o professor Eli falava que mais do que aplicar a lei, é necessário se fazer justiça. E isso eu carrego comigo. Daí porque o apelo do doutor José Américo ser um apelo muito real. Mais do que aplicar a lei, é necessário se fazer justiça. A lei foi criada para se atingir um bem comum, não para ser um fim em si mesma. Ou seja, a não observação da linha 1, da linha 2, do inciso 3, não necessariamente macula o espírito pelo qual a lei foi criada e norteada. Acho também que, e é o que nós estamos lutando fortemente, que existe uma mudança não pelo menor preço, mas pelo melhor preço.
A gente sabe que é impossível o administrador comprar uma Mercedes pagando o preço do Fusca. Isso não vai acontecer nunca. Segundo, na minha forma de ver, o agente público tem que ser encarado como um CEO de empresa. Se o CEO faz uma bela gestão, reduz custos, aprimora e tem uma excepcional condução à frente da empresa, ele recebe um bônus. O agente público, o funcionário público, aquele que exerce um cargo político, na minha forma de ver, deveria também receber um bônus pela sua excelente gestão. Isso facilitaria muito o controle e a condução dos gastos públicos. Eu sei que muitas vezes pode parecer até uma fala, de certa forma, utópica, mas se houver uma mudança conceitual e estrutural na nossa sociedade, que é o que o ministro Nardes colocou quando dessa gestão, isso pode sim acontecer. Porque se a lei desse saída para tudo e qualquer situação, a Constituição tinha 3 artigos e não precisava mais do que isso. Há necessidade, sim, de uma mudança conceitual, estrutural, educacional e que passa por diversas áreas que têm que estar, sim, comprometidas entre si. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o VESP pelo brilhante painel da manhã, assim como foi nas conexidades anteriores ontem, e tenho certeza que vai continuar ao longo do dia. Meu querido amigo e irmão Miziara, parabéns pela essa sua... Doutor Cássio, me ouve? Me ouve, doutor Cássio? Perfeitamente. Não, eu fui mencionado tanto pelo doutor Nardes quanto pelo meu querido José Américo. Eu queria gastar 1 minuto só para informar aquele que nos ouvem. Peço toda a licença pela quebra do protocolo, mas me parece extremamente importante. É preciso saber que o Tribunal de Contas de São Paulo foi o primeiro a lançar um controle um monitoramento diário dos gastos da pandemia. E tivemos mesmo no primeiro mês, que foi o de maio, uma inadimplência ou a falta de informações mais precisas. Hoje nós não temos a inadimplência de nenhum município. Todos eles estão atendendo aquilo que o Tribunal de Contas precisa, e a todo dia 12 de cada mês esse relatório está na nossa página eletrônica e no Diário Oficial. Quanto ao que o José Américo falou, eu preciso dizer o seguinte, que eu sou o primeiro e me lembro muito de alguém que disse assim: a pessoa nasce no município, não nasce no Estado e não nasce na União. Então, efetivamente, o município é o celeiro de todas as riquezas. Eu acho e rogo que a reforma tributária dê aos municípios aquilo que lhe é de direito e de necessidade. Não é um problema de dizer que o tribunal seja excessivamente rigoroso com isso ou com aquilo. E, por último, o pedido do doutor Zé Américo será absolutamente atendido na medida em que eu já me adiantei para dizer que nós vamos olhar o artigo 42 de uma forma completamente diferente do que nós estamos fazendo. Agora, evidentemente, está suspenso, é como se ele não existisse no ano de 2020, o que vai nos fazer, efetivamente, a ter um cuidado muito especial com esses números. Agora, vamos lembrar sempre que não é porque há possibilidade de dispensa de licitação por emergência que isso seja usado de forma abusiva e descuidada, porque o Tribunal de Contas, no momento adequado, vai confirmar isso. De resto, seremos extremamente complacentes e tolerantes com tudo que aqui os municípios estão vivendo. Agradeço profundamente a possibilidade de ter participado com os senhores. Uma honra, uma alegria. Vou lançar isso no meu currículo, doutor Miziara. Um grande abraço. E um abraço a Caraguatatuba. Doutor Sérgio, o senhor sempre foi um homem à frente do seu tempo. E para aqueles que conhecem o doutor Sérgio, talvez não tão bem quanto eu, quando ele diz que ele entende um pouco do assunto, ele pode dar aula. Quando ele diz que entende do assunto, é porque ele já está no doutorado. E quando ele diz que ele entende muito bem, aí já é livre docência. Então, o senhor sempre foi um homem à frente do seu tempo, eu agradeço e sei que poderemos contar com essa visão humanista e de se fazer justiça por parte do Tribunal de Contas. Doutora Silvia, doutor Miziara, parabéns por mais um Conexidades e sei que esse parabéns se estenderá por vários outros que se realizarão e parabéns aos palestrantes da manhã. Meu muito obrigado.
Muito obrigado ao Dr. Cássio pela coordenação e condução. Vamos imediatamente, depois de 30 segundos, para o próximo painel. E cumprimentando mais uma vez o Dr. Sérgio Rossi, mais uma vez, um título de cidadão em reconhecimento ao seu trabalho. Caraguatatuba aprovou ontem, por unanimidade, esse título. Um grande abraço a todos. Já nasce o próximo painel. Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior.